Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Marina, né? Marina Paiva. A gente está aqui para bater um papo, mais um podcast aí para o DataCast. E aí eu começo já agradecendo a Marina pela presença, por dedicar esse tempo aqui para falar um pouco com a gente, né? Para a comunidade, né, Marina? Então, muito obrigado aí por esse tempo. E vamos lá, vamos trocar uma ideia com a Marina aí. Marina, olha só, aqui no podcast eu sempre gosto de começar perguntando às pessoas como que elas começaram na área de tecnologia. Antes de eu chegar na tecnologia, de dados e tal, queria conhecer a Marina. Não queria conhecer inicialmente a profissional, tá? Queria conhecer você, como que você era na escola, como que você se interessou por essa área de TI, que para mulher ainda é algo meio, né? Assim, não é tão comum como é para homens. Fala um pouquinho do seu background lá atrás. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, espero poder colaborar, né, com o canal e com todo mundo que está assistindo, incentivar. Bom, eu fiz faculdade de estatística e, na verdade, isso foi até um incentivo dos meus pais, na época, foi o primeiro ano do Enem, em 2009, e tinha recém aberto o curso de estatística, eu fui da primeira turma. Então, assim, eu não sabia o que era, na verdade. E aí os meus pais, não, né, vai, tenta, é muito bom, é uma área que está crescendo. E, enfim, comecei nesse mundo totalmente sem saber o que era. E foi lá que eu fui realmente me descobrindo nessa área. Como ali a gente aprendia programação, né, aprendia, mexer muito com R, principalmente. Foi ali que eu dei os primeiros passos, né? A gente tinha essa parte de lógica, algoritmos e tal. Então, e aí que com o passar do tempo já foi entrando nessa onda do Python, foi entrando todas essas coisas e foi ganhando mais espaço com a estatística e tudo. E eu fui tentando ir para esse lado, porque essa parte mais teórica não era muito a minha pegada, assim, essa parte de inferência, essas coisas, eu já gostava da coisa mais aplicada, e por isso que eu fui indo, mas realmente era um mundo que tinha poucas meninas, mas tenho grandes amigas que entraram junto comigo no curso, que também estão aí nessa loucura da ciência de dados, assim, mas foi por aí que eu comecei. Naquela época, assim, na faculdade, você chegou a ver Python? Já começou a estudar Python ali ou era só R mesmo, Marina? Não, era só R mesmo. A gente fez algumas disciplinas na computação, mas foi só aquela programação básica mesmo, a lógica e algoritmos, aquela coisa, né, de fazer os algoritmos lá na setinha, aquelas coisas assim. Mas foi mais o R e o SAS. SAS, muito usado, né? E aí, quando você terminou a faculdade, você pensou assim, eu quero trabalhar com dados ou não? Você foi para uma outra área primeiro? Como é que foi isso? Então, a loucura, quando eu me formei, na verdade, eu falei que eu queria muito aprender inglês. Aham. E aí eu me aventurei, fui para os Estados Unidos, eu morei lá por 2 anos, mas trabalhando como au pair, que é babá. Então eu fiquei lá 2 anos, aí lá eu comecei, na verdade já estava nessa ascensão da ciência de dados, e eu comecei a fazer uns cursinhos, assim, no Coursera, na época, sobre machine learning, mas ainda era mais essa parte conceitual. Uhum. E fui muito atrás dessa parte também de entrar numa pós-graduação que eu queria fazer, lá tentar um MBA, alguma coisa assim, nessa parte. Mas aí era tudo muito mais caro e eu já tinha que voltar para o Brasil, que meu visto, né, estava vencendo, e acabei não dando continuidade nisso. Sim. E aí, quando eu vim para o Brasil, quando eu voltei, estava muito difícil arrumar um emprego como estatística. Eu tinha feito 3 estágios, mas eu sou do Mato Grosso, na verdade, né? Eu sou de Cuiabá. Ah, é? Eu não sabia. E eu fiz na UFMT. E lá, assim, na época, né, 2010, quando eu me entrei, então 2015, quando eu formei, Uhum. não tinha muito essa consciência ainda ali sobre estatística, sobre ciência de dados, ainda era uma coisa assim, a gente trabalhava só com Excel, ainda não tinha essa cultura, né? Uhum. E os empregos ali, a entrevista que eu fiz, a galera não valorizava, assim, era uma coisa bem
ruim mesmo. E foi que eu percebi, eu falei, não posso ficar aqui no Mato Grosso, eu preciso, né, sair daqui. E eu tive a ideia de vir para São Paulo fazer mestrado, mas eu vim fazer mestrado na engenharia de produção, que eu gostei muito de controle de qualidade. Aham. E acabei caindo aqui, vim para São Carlos para fazer mestrado na USP, Na USP. para fazer nessa parte entrei na engenharia de produção, mas cheguei a qualificar, enfim, mas foi quando eu achei meu primeiro emprego e o meu orientador já não curtiu muito essa ideia, porque, enfim, ele falava para mim que eu não podia ter as duas coisas, Sim. e eles não incentivavam muito essa coisa do mercado de trabalho, né? Acho que são você ser acadêmico ou você acabar seguindo na sua área profissional. Então, ele não curtiu muito, ele acabou, enfim, me boicotando algumas coisas, eu não concluí o mestrado na engenharia de produção. Aí foi quando eu entrei na Serasa. Ah, legal. Entendi. Isso aí foi em 2000 e... Você lembra? 2019. 2019. Julho de 2019. Isso. Então, nessa época aí, 2019, o pessoal já estava laçando estatístico assim na rua, né? Já, exatamente. E é isso que foi muito bom, assim, porque na época eu entrei no mestrado e já comecei a trabalhar com isso, já trabalhando mais com ciência de dados, já comecei a aprender o Python, porque eu já estava fazendo o meu projeto em Python, que foi até quando, inclusive, eu conheci vocês, que eu comprei o curso, para aprender o Python ali. Fiz muitas matérias, fiz, né, aprendizagem de máquinas, redes neurais, tudo isso no mestrado. Uhum. Eu me perdi no que eu estava falando. Não, essa foi boa. 2019 ali, que aí você começou no Serasa, aí que você começou a mexer com Isso. Python, redes neurais, né? Você já estava envolvida nisso, nesse mundo, né? Isso, exatamente, exato. Esse é produto estatístico. E aí foi quando eu comecei, eu falei, não, eu quero começar a frequentar mais ambientes onde, né, assim, o mestrado me deixou um pouco mais quente para o mercado, porque ainda não, né, meio que estava ainda ali nessa parte mais universitária, e comecei a frequentar eventos e mexer muito no LinkedIn, para também ser atrativa ali. E só que aí eu tentei muitas vagas de júnior e tudo mais, só que eu queria muito trabalhar na Serasa, assim, era meio que uma meta que eu tinha, assim. Era um alvo, né? Era um alvo, sim. Aqui em São Carlos tem bastante, como que eu vou dizer assim, startups, né? Uhum. E eu tava focada nelas, mas assim, eu queria muito, muito entrar na Serasa. Só que era sempre isso, né? A gente acabava vendo as ofertas de emprego, e eu pensava, nossa, né, eles pediam muito mais coisa do que eu sabia, ou já pediam, enfim, coisas que você acaba conhecendo mesmo no dia a dia ali, quando você está na empresa, né? Mas mesmo assim, eu fui lá, tem uma amiga minha que me mostrou essa vaga, a única coisa que eu tinha em comum com aquela vaga era ser estatística mesmo, e tentei, deu certo, enfim, e aí que eu comecei. Mas fiz muitas entrevistas antes, muitas entrevistas mesmo. Entendi. E assim, vamos lá, 2019, né, Marina? Tipo, se a gente for olhar, o mercado super aquecido. E você ainda estava, assim, começando essa coisa, né? E assim, para estatística, eu lembro que nessa época para cá, assim, nossa senhora, quem é estatístico, o pessoal tá laçando na rua. Mas assim, Muito. o mercado super aquecido, mas você tinha um foco ou você estava assim naquela coisa, não, qualquer primeiro emprego eu vou pegar, vou garantir para aprender e depois eu vou para a empresa que eu gostaria de trabalhar, como é que foi isso? Eu aceitava qualquer coisa, o que eu queria era arrumar um emprego mesmo. Tanto Experiência que, nessa área. Aham. sim, e eu, sei lá, podia entrar até como estagiária. Para mim não tinha essa também de cargo, nem nada. O que eu queria era uma oportunidade. Porque, igual eu falei, eu já tinha 2 anos de formada, né? 2 anos de Aham. formada. E isso acabava pegando um pouco por eu não ter a experiência, mas como eu falei, estando no mestrado, eu ainda era quente, eu já estava saindo ali do forno, né? Então isso também achei que me abriu portas, mas não, eu tava aberta, que foi muita coincidência mesmo de dar certo, de estar na Serasa, enfim.
Eu dei muita aula de inglês antes, aula de Ai, matemática. que massa. O que estava aparecendo, eu estava ali. E deixa eu te perguntar, você acha que o inglês te ajudou ali no Serasa? Como é que foi isso? Você acha que teve algum tipo de... Pô, o pessoal olhou e falou, gostou, né? Além de você ser estatística, a questão do idioma foi legal? É um diferencial, sim. Sim, ainda Foi. mais que ali na Serasa é global, né? A Serasa Experian, na verdade, a Experian é global. Uhum. Então, foi assim, um atrativo. Eles falam que é o plus, né? Não é uma coisa que vai ser assim, nossa, não tem, vai descartar, mas sim, é um plus, é um diferencial. Com certeza, legal, bacana. Até É, porque tudo que a gente acaba mexendo, né, nas nossas ferramentas tá tudo em inglês, né? A gente acaba é. tendo contato ali. Sem dúvida, eu acho que o inglês é um idioma tão importante na nossa área, né? Porque a sua curva de aprendizado é menor se comparado com outras pessoas que não sabem inglês, né? Você vai aprender uma documentação, um algoritmo, estudar uma documentação ou aprender sobre um algoritmo. Se você domina o idioma, é muito mais fácil, né, Maria? Sim, sim, com certeza. E como é que foi, assim? Quando você entrou na Serasa, você já entrou em qual área? Como é que foi isso? Tá. Quando eu entrei, eu já entrei mais numa área de negócios, então eu entrei como analista de dados. Uhum, E, igual eu falei, eu não sabia muita coisa, só que eu entrei numa equipe, assim, muito de braços abertos, eles me ensinaram muito, e foi aí que eu descobri, assim, um primeiro amor que foi o Power BI. Eu comecei a aprender ali a criar dashboards, fazer as queries, por exemplo, eu não sabia nem o que era uma query, então, e Hadoop, porque lá eles trabalhavam, mexem o ambiente ali é o Hadoop, então, isso foi. E coisas que a gente não teria como ter essa vivência no nosso dia a dia, né? Realmente só você estando ali dentro da empresa. Então, eu uhum. aprendi a fazer query, Spark também, porque a gente tinha que acabar mexendo no ambiente. Às vezes, acabava que a gente perdia um membro da squad ali, então eu acabava sendo um backup, falando, não, me ensina que eu posso aprender. Então, eu fiz algumas coisas como QA, ajudando o time. Aí também conheci o papel do Scrum, que era o Scrum Master, que era um PO, e aí surgiu essas oportunidades de estar também ali desenvolvendo um papel de PO. Uhum. Então, assim, tudo isso dentro de um período de 2 anos eu aprendi muito, e como eu falei, eram coisas que nunca imaginei que eu pudesse aprender tão rápido e assim, o time acaba te mostrando, né? Diferente das vezes a gente não sabe para onde ir, mas tendo o time ali, eles vão sempre te direcionar, né? O nosso líder, enfim. E Legal. aprendi muito mesmo. Até chegar no momento hoje que você está como... Isso, então, aí passou esses 2 anos, eu falei, não, já preciso, quero aprender uma parte mais de dados, quero estar ali mais na programação, porque eu não mexia, né, muito com a programação, o máximo era essas queries, responder questionamento, olhando, cuidando da base, qualidade e tal. E foi quando eu decidi que eu queria ir para uma área mais aplicada, uma área de programação, mais ali de cientista de dados, mesmo dizer assim, que eu fui para Decision Analytics, que hoje ali a nossa nomenclatura é de engenharia analítica, que a gente trabalha com várias coisas. Eu tenho, o meu time é um time de criação de features, né, criação de variáveis. Uhum. Então a gente cuida, a gente recebe, olha para você ver, né, como é isso interessante, porque eu estava de uma ponta e vim para um outro lado, então assim, meio que eu tô recebendo a base que eu estava ali nesse time, que o meu time era o time de ingestão de dados, então Aham. hoje eu já tenho esse conhecimento de todo um pipeline de ingestão, que hoje eu já trabalho com a base pronta ali. Então, mas Legal. para desenvolver as variáveis, ou que nem sempre ela já está pronta, redondinha, a gente, né, mexe com a mineração ali mesmo, né? Tem que limpar, deixar todo mundo no mesmo layout, enfim. E aí desenvolver essas variáveis para o time de modelagem ali trabalhar e, enfim, e desenvolver o produto necessário para o cliente ali. Legal. E assim, você acha que, eu acho assim, como é que foi essa visão? Você falou uma coisa importante, né? De ter trabalhado na parte de gestão, isso te deu uma visão do todo, né? De um data pipeline como um todo, como funciona um produto de dados. Isso te dá.
como é que é a sua visão hoje, olhando para isso, assim? Você acha que isso foi fundamental ou não? Como é que foi isso, assim? Porque, na verdade, desculpa, você começou lá na área de negócios, Isso, aí isso. foi para a É parte de tudo gestão. que lá, a gente assim, meio que foi indo de um chefe para outro chefe, e aí a gente foi. É que foi meio que ramificando as Uhum. áreas, sabe? Eu entrei num time, e aí acabou tendo outro chefe, e aí eu fiquei mais numa. Como que eu vou dizer assim? Num único produto. E aí esse produto, ele com a minha squad, a gente cuidava da ingestão de dados, e exatamente isso. Aí lá ali que eu fazia meio que o papel de PO, de analista de dados, eu falei, eu fazia de tudo um pouco. O que estava acontecendo ali, eu estava fazendo. E esse conhecimento de negócio, assim, você acha que foi importante para, no momento que você está hoje, assim, conhecimento de negócio foi legal? Porque, por exemplo, você está trabalhando com features, né? Uhum, Então, assim, como que você cria features se você não tem o entendimento do negócio, para que aquilo exatamente. serve, Sim, né? eu ia falar exatamente. Eu tendo esse conhecimento, que nem hoje eu não mexo só com essa base que eu trabalhava, mas quando eu entrei, a minha curva de aprendizagem foi bem menor por conta disso, porque eu já dominava aquele produto, né? Eu já sabia quais eram as variáveis, o que que ele me apresentava, o que que eu podia fazer com ele. E esse é o fundamental, né? Você entender com que você está mexendo, eu acho que é o primeiro passo importantíssimo. Assim, a gente tem que desprender um tempo para conhecer bem. Então, eu acho que essa parte da regra da parte de negócio, regra de negócio, Uhum. é fundamental, é muito importante. E até o amadurecimento, né? Na hora da gente falar numa reunião ali, na hora da gente até dar prazo, eu acho que isso dá uma maturidade mesmo para a gente falar, olha, não, eu sei que tendo conhecimento disso, eu sei que esse período que você está me dando talvez não vai ser suficiente para eu fazer uma coisa. Então, Total. já dá mais maturidade ainda para a gente lidar com essas outras áreas. Com certeza, Marina. Eu falo muito de soft skills, né? Eu acredito que isso são soft skills que você adquire ao longo da carreira, né? Tipo, essa Sim, conhecimento de projeto, de gestão de risco, né? De projeto. Então, a gente só pega isso na experiência, querendo ou não, né? com Só certeza. pega isso trabalhando. Então, eu acho que é muito importante isso mesmo. E me fala outra coisa aqui, assim, falando de carreira, né? Como é que você se vê? Não sei se é possível fazer isso, mas como é que você se vê daqui 5 anos trabalhando nessa área de dados? É muito difícil falar isso, mas você tem planos? Eu gosto muito da minha empresa, assim, como eu falei, já era uma vontade de entrar e, assim, eu espero permanecer ainda, mas até estava tendo esse papo de carreira com os meus líderes e tal. Eu quero seguir mais até a área de gestão, então eu espero que daqui a uns anos eu consiga estar mais desenvolvida nesse lado, assim. Mas eu falei, vai fazer um ano que eu entrei nessa área, então eu sinto que ainda tenho muito, muito que aprender, e essa parte de ferramenta, de programação, é uma coisa que nossa, você dormiu e acordou, surgiu uma coisa nova, estão usando uma ferramenta nova, ou tem ali um negócio assim que vai deixar o seu processamento mais rápido, né? Enfim, então tem muita coisa para aprender, ainda acho que eu tenho muito mais coisa para aprender, mas a longo prazo eu queria muito estar mais nessa frente de Gestão. gestão, que eu gosto, assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, assim, enfim, eu gosto. Mas eu achei muito necessário ter toda essa vivência até para lidar com isso, né? Então, mas assim, sempre tem aquela vontade, fala, não, eu quero me aventurar, quero fazer outras coisas, não. Mas eu falei, eu gosto de onde eu tô, assim. E o pior é que não é por zona de conforto, é por Ah, realmente eu saber que ali ele me proporciona tudo que eu preciso. Ou se eu falar, não, eu quero ir para uma outra frente, seja, por exemplo, modelagem. uhum. Hoje, a Serasa, ela te proporciona fazer esse movimento dentro da própria empresa. Então, às vezes, você não precisa buscar fora. Eles te dão essa flexibilidade de mudar, de tentar outra coisa. Assim, eles valorizam muito o funcionário, assim, sabe? Então, hoje, Legal. tranquilo. Ah, que massa. E assim, é importante o que você falou,
porque assim, eu percebi que você gosta muito, né, da empresa, gosta do momento que você está, da equipe, do time, mas, assim, hoje, no momento que a gente está vivendo, por conta da pandemia, Maria, não sei se você percebeu isso, mas, assim, tá muito difícil de reter profissionais na empresa, né? Então, Muito. se a Serasa está conseguindo isso, isso é porque a empresa é boa, porque a empresa cuida dos funcionários, né? Como é que você vê isso, assim? Tá tendo muito Uhum. assédio, assim, você vê muita gente chegando para você no LinkedIn, te chamando para trabalhar em outros lugares? Nossa, tem bastante. E converso muito com os meus colegas, né? Isso é uma coisa que realmente acontece com todo mundo. E tem bastante gente que acaba saindo. Tenho vários colegas que, enfim, que estavam há 6 anos, enfim, bastante tempo na empresa e acaba saindo. Realmente é um momento muito bom, tem muita oportunidade, inclusive fora do país. Às vezes eu recebo convite de pessoas para tentar ali uma entrevista que nem esses dias eu recebi uma para Letônia, para tentar falar um negócio da Letônia. Então, assim, tem muita área, tem muita coisa mesmo, é um assédio, sim. Eu acho que o que mantém ali é a boa convivência. Eu acho que você se sentir confortável, seja com seus líderes, seus colegas de trabalho, não ter um ambiente competitivo, mas sim um ambiente colaborativo, é o diferencial, assim, no meu ponto de vista. Porque acho que tá todo mundo ali tentando aprender, né? Ninguém sabe tudo, então acho que você tá ali com pessoas que estão abertas a repassar o conhecimento, assim como aprender, é o que, assim, é o diferencial, assim, no meu ponto de vista, mas com certeza tem muita vaga. Muita vaga, inclusive, para você que é estatística, que já tem uma experiência boa e que sabe inglês, né? Sim. Tem sensações, viu? Realmente, muitas sensações, muitas sensações. É verdade. Então, acho que nós estamos no melhor momento, assim, né, na carreira, assim, de oportunidade, eu falo, né? Nossa, totalmente, concordo. Agora, outra coisa, Marina, que eu fiquei curioso, alguns meses atrás eu vi uma iniciativa da Serasa para contratar mulheres, né? Teve uma coisa assim de mulheres na programação. Como é que foi isso, assim? Sim, a gente teve uma parceria, foi com o Senac e com a Digital House, que era um programa voltado só para mulheres. Até, inclusive, fui voluntária numa dos processos ali. E sim, eles estão incentivando bastante a aumentar, inclusive até lá dentro mesmo, os times, eles tentam contratar mais mulheres, tentam aumentar isso, a gente tem bastante programas de incentivo às mulheres, é bem legal mesmo. Ah, E eram bolsas, né, se eu não me engano, tem 100% para várias frentes da parte de tecnologia. sim, eu acho que isso é bem legal, assim, né? Porque, assim, eu acho que tem poucas mulheres ainda na área de tecnologia, tem muito espaço, né? Para as Sim. mulheres, tanto na parte técnica, na parte de gestão, acho que a mulher, ela se destaca nessas áreas, assim, com jeito mesmo, acho que pelo temperamento e tal. Para mim, na minha experiência trabalhando com algumas mulheres, eu acho excelente, assim, porque eu acho que elas, quando elas pegam uma coisa para fazer, elas fazem muito bem feito. E Sim. são mais detalhistas, né? Gostam mais de pessoas do que nós, homens. Eu tenho essa impressão. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que, eu falo por mim, né? Assim, eu gosto mais de conversar, às vezes eu gosto de ouvir o problema dos outros, às vezes o que a gente, ainda mais agora nessa época de home office, né? Ficou tudo tão distante, assim, a gente tá aqui só no nosso quadrado, enfim, às vezes a gente só precisa conversar e trocar uma ideia e fazer outras coisas. E às vezes os meninos eles ficam tão bitolados ali fazendo as coisas e esquecem dessa outra parte, né? Eu sinto que a gente gosta também de ir lá, dar uma conversada e vir entrar mais nessa parte pessoal ali, né? Do que a pessoa tá Prática. assim. E, enfim, eu gosto muito disso também. E aproveitando, assim, esse assunto aí de mulheres, assim, nessa diversidade, me fala uma coisa, como é que hoje você tem lá, assim, as squads que você atua, mais homens mesmo? Você puxa umas meninas pro seu time? Como é que é isso? Hoje, o meu time, hoje, onde eu tô, hoje, até que tá bem dividido, assim, nós somos em quatro, são duas meninas e dois meninos. Na verdade, agora entrou mais um estagiário, agora nós somos em três, dois.
mas ainda tem bem menos meninas do que meninos. Olhando assim como um todo, o percentual é bem menor. Bem menor, né? Entendi. Sim, até, assim, até olhando como um todo, na minha equipe, porque a gente, né, como você falou, é dividido em várias frentes ali, acho que a minha equipe é a que mais tem meninas, que no geral, né, nós somos em 4, mais ou menos. Ah, legal. E aí você se divide ali em squads para atuar em projetos específicos? Como é que é isso? A gente começou nessa outra área que eu tô, começou agora a ter essa metodologia Scrum, não era toda a Serasa que utilizava, mas eles estavam incentivando bastante. A gente começou tem pouco tempo usar essa metodologia, então a gente meio que dividiu por áreas maiores mesmo, assim, por baixo de cada gerente ou cada coordenador ali, ter um grupo. E aí a gente tem, né, toda a planning, todas as cerimônias ali, e aí ele meio que divide em alguns grupos, dependendo para fazer projetos maiores, ou senão ele acaba só dando tasks mesmo para cada pessoa nesse período, porque a gente acaba tendo uma rotatividade de coisa muito grande. Então, assim, às vezes são projetos longos, grandes, que igual a gente vai falando aqui, pega a base, arruma a base, limpa e constrói, ou tem outros que às vezes acaba sendo só algum processamento, alguma coisa que é mais pontual, que uma pessoa que já desenvolveu aquilo entende, então acaba ficando só com aquela pessoa, ou o apagar incêndio mesmo, que acontece sempre, né? Vai lá dar uma mão para um, dar uma mão para outra. Então, não são squads, é meio que a equipe mesmo, a gente acaba dividindo ali os afazeres num período de 2 semanas, vamos dizer assim. Perfeito, entendi. Legal. Agora, voltando um ponto lá naquele ponto, Marina, me veio à mente aqui, sobre aquilo que você falou, né? Você trabalhou na parte de negócio ali, com Power BI e tal, depois foi para a parte ali de ingestão, atuou um pouco na parte com PO, enfim, até o momento que você está hoje, assim. Como é que você vê, assim, a sua opinião, né? O mercado. Você acha que hoje o mercado está mais para aquele profissional especialista, que é o cara que, por exemplo, sou especialista em machine learning, sou especialista em engenharia, ou é mais um cara que ele tem que saber um pouco do todo, ele é mais genérico, assim? Como é que você vê isso? Profissional de É uma dados. boa pergunta. Porque até eu mesma me coloquei nessa situação quando eu resolvi mudar de área, assim, porque eu achava que eu estava sendo muito generalista, assim, eu estava fazendo de tudo um pouco, mas eu acho que acaba que hoje a gente é de tudo um pouco, né? A gente faz de tudo um pouco. Porque eu falo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, então eu vou fazer de tudo um pouco. Mas eu senti essa necessidade de focar mais num ponto. Mas no mercado, eu acho que ele acaba sendo mais generalista, mas ao mesmo tempo quer que você seja especialista. Vocês Na entendem? prática, como assim? Não quer ser generalista, mas na prática você vai ser mais especialista? Se eles querem que você tenha esse conhecimento, né? Você saiba de tudo um pouco, mas que você seja bom numa coisa, Entendi. vai ser aquilo que você vai fazer de melhor, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba tendo esse conhecimento amplo, que assim, Uhum. realmente eu acho necessário, né? Acho que a gente tem que ter pelo menos um embasamento das coisas Legal. e mais desenvolver um papel ali mais específico. Mas eu não Entendi. sei também, é aquela coisa, né? Acaba sendo uma utopia a gente querer ter um funcionário, como eu vou dizer, unicórnio, né? Que saiba de tudo, saiba fazer tudo, mas acaba sendo, né? A gente acaba aprendendo tudo. Mas eu acho que assim, com o tempo a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas e você acaba ficando mais especialista naquilo, né? Por isso que eu falo, a nossa área é muito abrangente, tem muita coisa, né? A gente pode fazer o que quiser, aprender o que quiser e tem vaga para tanta coisa. É muito Não dinâmico, né, sei. Marina? É muito dinâmico, exatamente, exatamente. Igual eu falei, já pulei de uma analista de dados para analista de engenharia. Assim, é tudo realmente muito dinâmico, né? É muito rápido. Com certeza. E eu acho assim que a tendência é que fique mais, porque assim, eu vejo que essa área está muito democrática. Então, por exemplo, você é estatística, mas, por exemplo, fiz um
podcast com outra pessoa aqui que era administrador de empresa. Então, tá tendo muitas essas migrações de área para a área de dados, né? Como é que é Muito, isso sim. lá? Você vê isso também? De pessoas que não Sim, são da área de exatas, nem computação, e estão hoje atuando com dados? Inclusive, quando eu entrei na empresa, meu primeiro colega, assim, meu parceiro, meu par, ele era formado em Direito e estava ali mexendo com dados. Era uma coisa assim. O meu chefe é físico. Ele e tem vários colegas, inclusive essa semana mesmo, semana passada, entrou um novo colaborador lá, que ele é formado em administração. Então, eu acho que hoje essa formação não é mais falar, nossa, você tem que ter estatística, você tem que ter computação, não, qualquer um de qualquer área pode mexer com isso, né? Eu acho que. E ali tem muitos casos, muita gente que não. Na verdade, tô até pensando, meus dois últimos chefes não eram nem estatísticos e nem ciência da computação, nem nada, e todos mexiam com essa área de dados. Olha aí, tá vendo? Então faz sentido, assim, né, o que eu tô falando, porque eu vejo muito, assim, sabe? Vejo muito isso, Marina. E uma outra coisa, assim, uma pergunta boa é essa, assim, se você fosse começar hoje, teria alguma coisa que você faria diferente na carreira, assim, nesse início ou não? Estudaria mais. Eu Estudaria acho que, mais. sim, eu acho que estudar, principalmente ali, a programação faz toda a diferença, assim, eu acho que eu teria me dedicado muito mais na programação. Assim, é porque a gente acaba batendo muita cabeça, né? Por coisas que depois a gente vai vendo e fala, poxa, se eu tivesse estudado, tivesse feito aquilo, né? Não tivesse encontrado tanta dificuldade aqui. Eu acho que, assim, o que eu faria diferente era ter, ter estudado mais. Eu, assim, que eu aprendi tudo mais na mão na massa mesmo, na Ah, prática, né? Mas eu sim. acho que hoje a dica, assim, o que eu faria diferente era ter focado mais nos meus estudos, assim. Mais em programação mesmo. Mas, Python. não, totalmente, Python, exato, Python, e que o Python, que nem hoje, ali onde eu mexo, mexe muito com Spark, né? Python, PySpark, então você vê Ah, que tudo, se eu tivesse já mais o Python, e o PySpark acaba sendo uma consequência, né? Porque acaba sendo tudo muito parecido. aham. Então, eu eu acho que na verdade, até hoje eu estudo, eu vou lá, eu olho, comecei a mexer agora, né, no Databricks, também não sabia, tem uma semana, umas 2 semanas que eu comecei nessa ferramenta, então, assim, eu, era a única coisa que eu acho que eu teria feito diferente, Sim, legal. estudar. Bacana. Você hoje, assim, você tem ainda, né? Você ainda tem uma rotina de estudo? Você separa alguma hora do dia para estudar, para ler um livro, fazer um curso? Como é que é isso? Sim, eu tento, na verdade, confesso que eu falho, grande parte das vezes, que já sai assim, destruída. Mas sim, eu estudo, inclusive, tem até aqui um quadro onde eu vou colocando todos os meus post-its de tudo que eu preciso continuar olhando, fazendo, e até para ir reciclando, né? Por exemplo, eu estudei, fiz estatística, mas acaba que se a gente não continua em contato com aquilo, esquece, sabe? Então, às vezes vem e me pergunta alguma coisa, sei lá, de regressão logística, uma coisa assim, e eu não lembro tudo. Uhum. Então, eu tento me manter ali em contato com algumas coisas para eu não esquecer, mas, igual eu falei, eu não lembro das coisas, até porque não é do meu dia a dia. Então, eu busco, sim, estar ali em contato, principalmente com essa parte de ciência de dados, que é coisas que eu não mexo tanto no trabalho. Então, eu busco. E na empresa também, eles dão para a gente, acaba dando algumas plataformas para a gente continuar estudando. E eu sempre vou lá, dou uma bisoiada, tento me manter fazendo o curso. Mas eu tento, pelo menos 2, 3 vezes na semana, fazer algumas horinhas ali de programação mesmo. Porque, assim, sempre tem um jeito de você fazer o que você está fazendo de uma maneira mais rápida, de uma maneira, né, assim, às vezes você fez um negócio em 10 linhas que você pode fazer isso lá em 3, em 5,
né, e a gente dominando ali as ferramentas, estudando, você consegue ter aquela sacada, assim, que eu acho que é isso que me falta, sabe? Às vezes eu sinto que eu dou muitas voltas para chegar no ponto. Que quando Uhum. você tem essa maturidade, você pega mais rápido, né? Você sabe onde você quer chegar mais rápido, assim. Legal, é verdade. Eu acho que não tem como correr, né? Para quem está nessa área, sempre tem que estar estudando, estar se atualizando, né, Marina? É isso que você está E, nossa, falando. demais, demais. E eu tenho vários livros, assim, que eu gosto de ficar lendo, essa parte de, né, de, igual eu falei, de Hadoop, principalmente no começo, como que Uhum. funcionava, que eu tenho essa curiosidade, assim, de entender aquelas, enfim, tudo repartição, como é que funciona lá dentro, como que é a máquina, aquelas coisas todas. Assim, eu comprei alguns livros e leio, até no Python mesmo, tem aquele Pense em Python, e aí vai lendo, porque é uma leitura ali, assim, dinâmica, né? Que assim, é diferente você colocar a mão na massa. Eu acho que a gente realmente aprende programando, colocando a mão na massa. Sim, Mas é legal pra gente ter, assim, depois começa a ligar os pontos, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não tem como, né? E tanta coisa que surge nova, né? Se você de alguma forma não está pegando ali, não está estudando, você fica para trás, né? Você vai ser um profissional que toda vez que chegar uma nova tecnologia, você está, né, em apuros ali, você tem que se virar. Nossa, Legal. sim, é Uma outra verdade. coisa que eu queria te perguntar, assim, hoje, baseado na sua experiência, né? Qual a dica que você dá para quem quer entrar na área, Marina? Assim, pessoal, não sei se você passa por isso, de entrevistar novas pessoas, de ajudar nesse processo de seleção e contratação lá na Serasa, mas, assim, se alguém que está começando agora quer conseguir sua primeira oportunidade, o que que você diria para essa pessoa, assim? Qual caminho Tem. que você recomenda? Acho que, assim, o primeiro ponto que eu acho que muita gente deixa de fazer é se candidatar. Então, lógico, você vai ter um bom senso, não vai se candidatar lá para uma vaga de especialista. Mas não significa que você não pode se candidatar para uma vaga de pleno, enfim. Tem que tentar. Ou às vezes, quando você lê ali uma vaga e pede muitas coisas, você fala, poxa, não sei isso, sei lá, não tenho um Python intermediário, né? Não sei. Mas você vai lá e você vai tentar, que até, né, uma coisa que eu levo à minha vida, que foi o que o meu primeiro chefe me falou depois, né, que eu falei, nossa, né, ele me contratou e eu não tinha nenhuma experiência prévia, e ele falou pra mim, não, eu te contratei porque você tinha brilho nos olhos. E Massa. isso me marcou de um jeito, assim, né, que eu primeiro, por realmente era uma coisa que eu queria muito, Aham. e por ele ter me dado essa chance, né, de aprender. Então, assim, tem muitas empresas que eles vão abrir porta para você se você demonstrar que você vai fazer a diferença, que você vai aprender, que você vai colaborar com o time, né? Uhum. Isso é o primeiro ponto. Então, acho que a primeira dica é essa, se candidate, né? Claro que também você tem um portfólio, na hora eles acabam perguntando se você, por exemplo, eu fazia já o curso de você, então eu falei, estou fazendo um curso de programação, faço é, tudo que eu posso ali, vou tentando me inscrever, praticando dos eventos online, ou na Uhum. época ainda era presencial, né? Tudo que tinha ali eu ia. Então você ter esse networking também colabora, porque a indicação também é uma coisa muito importante. Mas o meu primeiro passo é isso, se candidate, que tudo é possível, né? Sempre vai ter a oportunidade, até por ter muitas vagas, né? É legal. Legal, boa você ter falado isso, Marina, porque assim, eu costumo dizer que se candidatar também é uma forma de aprender, né? Porque Com você vai certeza, ter a experiência fazendo uma entrevista, né? Experiência de como as pessoas vão te abordar, o que eles vão cobrar, enfim, tudo isso é uma baita experiência, né? A com maioria das certeza. pessoas consegue, depois de ter feito vários processos, entender como funciona a dinâmica da coisa, né? Claro, nossa, totalmente. Até a nossa postura, o que a gente vai falar, como a gente vai falar aquilo, né? Fazer entrevista, com certeza. Você vai só se lapidando e melhorando. Eu também acho que não é porque não deu certo ali que aquilo não foi colaborativo para a sua vida profissional, né? Com certeza foi, porque você vai
tentar fazer de uma outra forma na próxima, enfim. Eu também acho que fazer a entrevista com certeza. Beleza. Marina, ó, chegamos ao fim aqui do nosso podcast, não vou tomar mais seu tempo aí, eu sei que você é bem ocupada, tá? E quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, você ter tirado esse tempo, né, para bater um papo com a gente aqui. Eu sei que tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito enriquecedor para a comunidade, para a galera que segue a gente aqui, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero desejar sucesso na sua carreira, que você consiga voar e crescer muito mais que você já cresceu até hoje, tá bom? Obrigadão. Ai, agradeço, obrigada. Eu espero colaborar de alguma forma, enfim, no que eu puder também. Estou aí disponível, se alguém quiser conversar mais, por fazer alguma outra pergunta, tô sempre aberta, tô à disposição e contem comigo. Boa. Pessoal, vou colocar o link do LinkedIn, Marina. Pode? Na descrição Obrigada. do vídeo. Pode sim. Uhum. Se quiser entrar em contato com a Marina, né, trocar uma ideia com ela, fazer perguntas, aproveite essa oportunidade. Vai ter muita valia. Obrigadão. Até mais. Valeu.